Nos anos 70, durante o regime militar, presos comuns e presos políticos passaram a conviver numa mesma galeria do Cândido Mendes, que é um presídio conhecido como Caldeirão do Diabo. Esse presídio se localiza na Ilha Grande, uma ilha que hoje em dia recebe vários turistas em razão da beleza do local. E foi nesse cenário de beleza e tragédia que surgiu a primeira facção criminosa do país, chamada na época de Falange Vermelha. No vídeo de hoje, vamos contar como surgiu o Comando Vermelho, que trouxe o lema Paz, Justiça e Liberdade para as cadeias do nosso país. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o surgimento do Comando Vermelho, uma das primeiras facções que surgiu aqui no Brasil, e vamos falar como ele surgiu lá no presídio de Ilha Grande. Essa história já virou filme, essa história já virou documentário, e agora vai virar um vídeo do Planeta Novo, certo? Hoje eu tô com o Digo Blackson por trás das câmeras, e eu quero saber qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje. Eu quero 26.685. 26.685 likes e vamos explicar como que surgiu e como começou tudo isso, certo? Em meio ao paraíso cercado de águas cristalinas, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, em Ilha Grande, existia o Instituto Penal Cândido Mendes, que operou desde o ano 1903 até 1994. Na década de 70, o crime explodiu no Brasil. Assaltos a banco ocorriam quase que diariamente. Os chamados presos comuns eram enviados ao presídio de Ilha Grande. Vivíamos também um momento conturbado politicamente, onde protestos e enfrentamentos eram comuns, onde estudantes, professores, artistas e pessoas que se opuseram ao regime militar eram vistos como inimigo do Estado. Nesse mesmo período surgiram as guerrilhas urbanas, que eram grupos de esquerda que lutavam contra o governo. Para que as guerrilhas se financiassem, eram comuns os assaltos a banco, já que as instituições eram consideradas símbolos da desigualdade financeira e do autoritarismo pelos militantes. O Caldeirão do Diabo, que era o presídio que ficava lá naquela ilha, ele por muito tempo foi dado como um presídio só para presos que eram muito perigosos, ou seja, as piores pessoas que o governo considerava iam para lá, né? Depois de um tempo, com os militares no governo, as pessoas que eram ativistas anti o governo passaram a ser presas também. E esses ativistas foram mandados para a mesma cadeia, que era essa cadeia que supostamente era de segurança máxima, ou de maior segurança por estar numa ilha. O que quando os presos quiseram fugir não foi muito difícil, para falar a verdade, eles conseguiram, entendeu? Porque lá na ilha onde fica o presídio, existem pessoas vivendo por lá. E os presos muitas vezes acabavam não tendo liberdade de ficar, por exemplo, solto pela ilha e tudo mais. E numa dessas bastava uma embarcação para ir embora e poder fugir. Esse presídio, que era dado na época como de muita segurança, também foi o lugar onde foram enviados esses inimigos do governo, entendeu? E esses inimigos do governo eram presos diferentes. Eram presos intelectuais, presos que viajavam para fora. Muitos deles nasceram ricos, já tinham estudado na Europa, tinham referências que muitas pessoas do Brasil não tinham, porque a educação no Brasil não é tão boa assim quanto lá de fora. Então esses caras, eles tinham um intelecto muito forte. E na época, o governo, pensando que ia quebrar isso, misturou pela primeira vez os caras que eram presos políticos com os presos comuns. Qual que era a intenção do governo com isso? Que os presos comuns influenciassem nos presos políticos, que eles dominassem os presos políticos e que eles fizessem os presos políticos deixarem de acreditar no que acreditavam ou pelo menos abandonar aquilo ali. Entendeu? Ou seja, eles queriam que aqueles caras que eram pensadores ou pessoas que iam contra o governo virassem criminosos mesmo. Preferia que virassem um ladrão comum, porque assim era mais fácil de lidar com essas pessoas. Só que o que aconteceu? O contrário aconteceu. Os presos políticos influenciaram os presos comuns. Eles começaram a trazer livros, por exemplo, sobre questões sociais, sobre desigualdade, sobre como batalhar contra o Estado, sobre como derrubar um governo, sobre todo tipo de atuação e principalmente atuações de esquerda, tá? Porque era essa a oposição ao governo daquela época, que era um governo de direita. Então, olha só que loucura, né? O governo pensou que os caras que não tinham conhecimento, não tinham estudo e não tinham uma estrutura, sei lá, de saber as coisas assim, conseguiriam mudar a cabeça dos caras que já eram muito mais à frente deles. Eu entendo mais ou menos também esse pensamento, porque para pensar assim, você é uma pessoa que não tem muita força física, por exemplo, e você cai dentro desse lugar. Lembrando que o lugar é Caldeirão do Diabo, sim, tá ligado? Então, eu acho que eles pensaram que os caras iam dominar, que o que ia mandar era o físico, que o que ia mandar era a agressão, a força bruta, nesse sentido, entendeu? Só que os caras que estavam convivendo com eles, que no início também não se davam bem, porque os presos políticos ficavam num outro local,
Aliás, alguns desses presos políticos eram filhos de pessoa importante, ou tipo, tinham uma condição financeira boa. Então, por mais que estavam presos, o tratamento já era diferente, entendeu? Os caras tinham acesso a livro, a várias coisas que os outros não podiam ter, muitas vezes, entende? Então, esses privilégios incomodavam os presos comuns, mas quando eles se uniram, eles viram que tinham muito mais a colaborar um com o outro do que qualquer outra coisa. E foi assim que nasceu a Falange Vermelha, que posteriormente ficou conhecida como Comando Vermelho. Os primeiros criadores seriam o Rogério Lambrugger, que é conhecido como Bagulhão ou Marechal, William da Silva Lima, o professor, José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, que a gente já contou aqui a história dele no canal, e José Jorge Saldanha, o Zé do Bigode. Além deles, ainda teria Orlando Conceição, conhecido como Orlando Jogador. Orlando Jogador é aquele que eu citei lá atrás para explicar como que surgiu o terceiro, naquele confronto entre o UE, o Marcinho VP e o Fernandinho Beiramar, que eu conto lá na história do Fernandinho Beiramar. Se você ainda não viu, vai lá e assiste, porque essas histórias se completam, beleza? E no início, quando surgiu ali o movimento era muito mais pensando no direito dos presos, em uma melhoria da cadeia, em como os presos queriam tipo, ter acesso pelo menos à comida, algumas coisas do tipo, e não ter a tortura liberada como era naquela época, entendeu? Então os presos estavam pedindo alguns direitos, o que é normal. Se você for ver, por exemplo, a maioria das facções que surgiram no mundo surgem assim. As pessoas se reúnem dentro da cadeia, lá dentro da cadeia elas veem, opa, agora a gente tem uma quadrilha, opa, agora virou uma facção, opa, agora tem gente que estava nessa quadrilha que está indo pra rua, vamos começar a se unir lá fora para cometer crime. Agora que a gente cometeu crime, a gente tem grana, o que a gente vai fazer? Vamos investir mais no crime. E assim surgem as facções, normalmente é nesse processo. Então no início a gente tinha todo esse lema, toda essa ideologia, e inclusive foi daí que veio o PJL, que é o Paz, Justiça e Liberdade. A paz era dentro da própria cadeia e fora também. Por exemplo, se você tinha uma guerra, se você tinha uma treta com um cara na rua, eles queriam que você resolvesse somente na rua, e não dentro da cadeia. Porque se você resolvesse da cadeia, você poderia tirar a vida do cara e trazer um BO ali pro pavilhão onde você tava, ou pro lugar onde você tava, entendeu? Então, para evitar BO, para evitar aumento de pena, para evitar tudo isso, foi colocado que era para ter paz, certo? Justiça. O que seria justiça? Vida se paga com vida. Se você foi covarde, as pessoas vão ser covardes com você. Se você desrespeitar alguém, você vai receber alguma punição por isso. Agora, se você for uma pessoa justa e souber se comportar, nada de ruim aconteceria com você dentro da cadeia. Essa era uma proteção que interessava muito para os presos da época. Lembrando que nessa época não existiam facções, então as pessoas assaltavam por si só. Quando o cara ia para cadeia, era meio que um mundo sem lei. Quem mandava lá não eram as facções como é hoje em dia no Brasil. Quem mandava lá era a galera que trabalhava na faxina, os caras que estavam mais tempo no lugar, entendeu? Então, esses caras, às vezes, conseguiam interferir e impedir uma execução ou outra. Mas, mesmo assim, injustiças rolavam muito mais na cadeia, entendeu? Porque o cara podia ser injusto e depois contar uma mentira falando, pô, foi por isso que eu tirei a vida daquele cara, entendeu? Então, com essa organização se estruturando, os presos foram se sentindo com mais direitos e com mais segurança para continuar vivendo nesse tipo de cadeia, entende? Então, por isso que também chamou a atenção de tanto preso e tanto preso começou a participar dessas falanges. Aliás, as falanges não eram só uma. Essas falanges surgiram em vários locais e normalmente eram divididas por bairros. Tinha, por exemplo, a falange do Jacaré, tinha a falange de Coreia, tinham algumas falanges, tinha a falange da Zona Sul, que normalmente era isso, era divisão por local, certo? E no dia 17 de setembro de 79, rolou um confronto entre a falange do Jacaré e o que hoje a gente conhece como Comando Vermelho. Teve um confronto onde 6 homens da falange do Jacaré foram executados e outros 10 ficaram muito feridos. Nessa época, o Comando Vermelho tomou de vez, então, a prisão, certo? Se fortaleceu. A organização, que antes tinha foco somente nos presídios, passou a se voltar para a prática de crimes. Uma das primeiras ações adotadas foi a criação do chamado Caixa Comum. Tratava-se de uma arrecadação em dinheiro que os membros da organização que se encontravam em liberdade tinham que dar. Os valores arrecadados com os crimes eram utilizados para financiar fugas, melhorar a estadia dos presos e ajudar os familiares daqueles que não tinham liberdade. Somente no ano de 1980 ocorreram 109 fugas do presídio de Ilha Grande. Nunca foi fácil fugir do presídio, já que o mesmo se encontrava em uma ilha, mas com o apoio do CV, as fugas se tornaram frequentes. Uma fuga bastante conhecida ocorreu no dia 31 de dezembro de 1985, quando Escadinha escapou do presídio fugindo de helicóptero. E aí foi onde começaram os planos de como atuar fora da cadeia, certo? Quando alguns presos conseguiram fugir, por exemplo, teve em um único ano que fugiram mais de 100 presos de Ilha Grande, só para vocês terem uma ideia de como estava fácil já fugir, entendeu? Então, tipo, quando os presos começaram a fugir, naquela época, eles se encontravam lá fora e faziam isso que eu falava. Pô, precisamos de grana.
O que dá mais grana do que um banco? Nada. Nada dá mais grana do que um banco. Vão roubar um banco. E também tinha um sentido de roubar o banco. Por quê? Porque o banco representa os juros, o banco representa um bilionário, o banco representa uma pessoa que tem dinheiro sobrando. Então, aos olhos dos miseráveis, aos olhos dos pobres, não era tão ruim quanto assaltar um pobre. Você entendeu? Ainda tinha esse lado meio maleável que dava pra conduzir isso para as pessoas falavam, nem é tão errado assim, entendeu? Então, eles ainda ganhavam um apoio popular com isso. E eles começaram a assaltar inúmeros bancos para poder pagar advogado, para soltar pessoas, ou então para poder pagar fugas, certo? Nessa época, eles assaltavam, então, bancos, assaltavam joalherias, assaltavam locais de empréstimos, esses locais que tinham dinheiro fácil. E eles montaram uma base na rua Antinópolis, número 313, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Por que eu tô dando o endereço certinho do local? Porque essa era uma base de bancários, onde pessoas que eram gerentes, banqueiros, todos viviam por ali, certo? Reunidos, e sem saber, eles estavam convivendo com o Comando Vermelho, que naquela época também não era dado como algo 100% real. Algumas pessoas desmentiam, falavam, não existe esse tal Comando Vermelho. Existe algumas facções pequenas que uma engole a outra e vai se matando e vão deixando de existir, entendeu? Mas não existe ainda esse comando que todo mundo fala. Então os caras conseguiram conviver lá por um tempo, pegaram informações, essas informações foram úteis para eles se armarem, conseguirem dinheiro para se armar, e depois de um tempo a polícia acabou descobrindo que eles estavam lá e encurralou, pensando que estaria uma grande facção lá dentro. Por quê? Porque o Comando Vermelho, como eu disse, ele ainda era muito... tinha muito um mito em volta dele, se ele existia ou não. Era uma época também de confronto na Guerra Fria, então você comparava o Comando Vermelho com as tropas da guerra, entendeu? Os policiais esperavam que realmente ia ter uma tropa lá da SWAT, provavelmente. Mandaram 400 homens para averiguar o local e cercar o local. E lá dentro estava o Zé Bigode, que era um dos caras mais importantes do Comando Vermelho. E o que aconteceu? Começou a rolar um tiroteio, onde esse tiroteio durou 12 horas. A polícia disparou 2.000 tiros, Caramba. certo? E esse Zé Bigode estava sozinho. Ele estava literalmente sozinho dentro do lugar. A polícia não fazia ideia de que ele estava sozinho. E quando descobriram que ele estava sozinho, aí sim que o Comando Vermelho ficou conhecido como a tropa dos super soldados e coisas do tipo, entendeu? Então ajudou a criar uma mística em torno do Comando Vermelho esse episódio. Inclusive tem um filme que se chama 400 contra 1, que conta como surgiu o Comando Vermelho. E nesse filme mostra essa cena onde o cara tá sozinho dentro da casa tocando tiro com 400 policiais, cara. Meu Deus, mano. Imagina a doideira que não foi esse dia. Não, e sabe o que aconteceu? Ele sabia que ele ia morrer. Mas antes de morrer, ele gritou, pode vir que aqui é o Comando Vermelho. Tudo isso foi importante para espalhar o que era o Comando Vermelho naquela época, entendeu? E conseguir ainda mais pessoas. Outra coisa que foi funcionando muito bem. Como eles estavam dominando as cadeias, as pessoas que iam pra cadeia e eram de bairros onde eles não estavam, eles não controlavam nada, chegava lá, tinha já toda uma estrutura e falava, a gente vai te dar armas, a gente vai te dar homens e a gente vai montar um negócio lá. Você já trafica lá, você já tem uma pequena biqueira lá, uma pequena boca, agora você vai ter algo gigante e vai ganhar muito mais dinheiro. Foi o que aconteceu, por exemplo, lá no Jacaré com meio quilo. Tinha um traficante chamado Meio Quilo, que não era um traficante grande, mas na época ele foi pra prisão, conheceu o Comando Vermelho e voltou gigantesco e tomou conta. Tanto que hoje o Jacaré é um dos lugares que a polícia menos consegue entrar no Rio de Janeiro. É uma das mais difíceis de acesso porque é totalmente controlado ali o complexo, né? Outra coisa que foi importante pro crescimento da facção foi nos anos 80, quando o pó começou a ficar muito popular no mundo e virou um grande negócio, né? E o Rio de Janeiro tinha saída pro mar, ou seja, coisas que os nossos amigos ali, tipo, do outro lado não tinham. A gente tinha saída direto pra Europa, entendeu? Então o Rio de Janeiro virou um grande point de caminho da rota do tráfico pra Europa, que é a rota mais lucrativa do mundo, entendeu? Então os caras estavam com a faca e o queijo na mão. E os mais velhos, os primeiros fundadores, eles tinham uma pegada de assistência social. O que era isso? Por exemplo, o Dia das Crianças faziam grandes festas e davam um brinquedo para todas as crianças. Natal dava a cesta básica para a galera poder comer em casa. Ajudava a pagar um negócio, ajudava a pagar outro. Eles estavam ocupando um lugar que era do governo. O governo por muito tempo se negou a ajudar esse povo, entendeu? E eles começaram a preencher esse lugar. Então as crianças começaram a ver o crime, as crianças que foram criadas ali nos anos 80, 90, que estavam sendo criadas nas comunidades, foram vendo o crime muitas vezes com simpatia. E por isso hoje você vê uma parte da população, por mais que boa parte, obviamente, odeie ter que viver em um lugar onde tem confronto, existe uma parte da população que enxerga eles como uma opção melhor do que o Estado, entende? Porque eles levam serviços, porque eles fazem, porque eles entregam, porque, entendeu? Então, no final das contas, a incompetência do Estado, desde libertar lá os presos políticos, junto com os comuns, até na organização e apoio aos agentes das cadeias, porque os agentes, na época que surgiu, por exemplo, o Comando Vermelho, se sentiram até aliviados. Era sempre estopim, era sempre confronto, não tinha comando, não tinha nada. Esses caras chegavam para eles e falavam assim, cara, vai ter paz aqui,
vai ter organização, a gente vai comandar isso pra vocês, beleza? Como os caras não tinham apoio, como o governo foi fechando os olhos pra muitas coisas, os caras foram se aproveitando e tomando o lugar do governo. E é por isso que hoje no Rio de Janeiro a gente tem um tipo de facção que talvez não exista em nenhum outro lugar do Brasil, que é o tipo de facção Estado, certo? É uma facção governo, uma facção que cuida, por exemplo, da luz, da internet, da água, do gás, da Sky Gato, tudo. Do transporte, tudo. Do transporte, tudo acaba passando pela mão da facção, porque não passava pela mão de ninguém. Olha que doideira, né? Além disso, uma coisa que foi muito importante para eles se consolidarem foi a caixinha. A caixinha é um pagamento mensal que você faz ali para ajudar as pessoas que estão dentro da cadeia a terem um melhor conforto, as famílias de quem está na cadeia, para que fora elas não passarem fome, nem nada do tipo, as mulheres, as mães, os filhos, entendeu? Os parentes da pessoa, e também para poder pagar a libertação dos presos com advogados ou com fugas. E isso fez o comando continuar ainda mais forte. Então a gente tem aí 3 principais pontos. Primeiro, o erro do Estado, o surgimento do pó e essas regras que eles criaram, porque as regras organizaram o crime e fizeram virar uma espécie de Estado paralelo. Olha que doideira, né? E assim, eu vi, por exemplo, esse dia um policial falando, um policial que é do Rio de Janeiro, né? Ele tava falando, cara, a galera fala que o crime é organizado e é uma mentira, o crime não é organizado. É que o nosso governo é tão desorganizado que faz parecer o crime organizado. Nossa, tá ligado? verdade, né? E, tipo, quando ele falou isso, eu pensei, cara, é verdade? Se tu vê, tipo, os caras não são preparados igual os nossos soldados, igual os nossos policiais. Por que não rola, por exemplo, o enfrentamento direto do governo contra esses caras? Aí você começa a pensar que pode já estar envolvendo política, que já pode estar envolvendo outras questões, entende? E por isso que continua existindo a facção. E pelo que eu falei, o Estado continua sendo ausente nesses locais. Então, enquanto o Estado for ausente, enquanto o Estado não se posicionar nesses locais, vai continuar tendo crime lá. E agora, não adianta botar o UPP de ocupação, por exemplo, lá em cima, porque já está tomado. Agora está muito mais difícil de lidar com o problema que tinha lá nos anos 80, por exemplo, que poderia ter lidado de outra forma. E para quem tem curiosidade, a gente separou que seriam os 10 mandamentos do Comando Vermelho, que seria não negar a pátria, não caguetar, não cobiçar a mulher do próximo, não acusar em vão, não conspirar, falar a verdade mesmo que custe a própria vida, ser coletivo, favorecer os menos favorecidos, não furtar dentro do presídio e eliminar nossos inimigos. Então essas são as principais regras e o lema deles é paz, justiça e liberdade. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da forma como a gente abordou aqui o tema. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião, se você acha que algum dia a gente vai se ver livre das nossas facções aqui no Brasil, por exemplo, se um dia essas facções vão se tornar partidos políticos, como foi, por exemplo, nas Farc da Colômbia, se um dia essas facções vão se tornar máfias, que são como acontece lá na Itália, por exemplo, que eles se escondem no meio da população e as pessoas não sabem. Normalmente os grandes responsáveis pelo tráfico lá na Itália, por exemplo, são pessoas muito famosas, pessoas muito ricas. Tem, por exemplo, acusação aí contra um cara que era primeiro-ministro e dono de um dos maiores times da Itália, tá ligado? Então, tipo, talvez a gente chegue nesse nível aqui. Agora a gente vai ver como que o Estado vai reagir, porque agora já é bem mais difícil do que antes. Agora tem que reagir e não agir. Mas é isso. Valeu, é nóis. Criado em 1969, os Crips são a marca da revolução das ruas ante o extremismo policial dos guetos. Nascida na época de múltiplas guerras, a gangue ganhou popularidade por combater o abandono do Estado e outros atos, mas também é responsável pela prática de crimes cruéis e descabíveis. No vídeo de hoje, falaremos dos Crips, a maior gangue dos Estados Unidos. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente aí. Mais um vídeo dos facções aqui, pra você que não assistiu, tem a playlist de facções, vai aparecer aqui todos os vídeos que já tiveram. Vai lá e assiste que a playlist tá bem legal, beleza? Os Crips basicamente passaram a existir depois de uma divisão social que existiu em 1965 no sul de Los Angeles. Basicamente naquele momento existia uma divisão entre ricos e pobres, e de um lado da cidade ficariam os ricos e de outro lado os pobres, proibindo a passagem de um
um lado para o outro. Nessa época, muitas pessoas ficaram impedidas de visitar familiares, ou ficaram proibidas de frequentar a escola onde antes eles iam, ou ficaram proibidos de ir até o trabalho onde antes eles trabalhavam. Então, tipo, muita coisa mudou e muito protesto rolou naquela época. E dentre esses protestos, começaram a surgir algumas facções que lutavam contra a polícia, principalmente. Que a polícia ia até os guetos onde ficavam os pobres, normalmente agia com violência. Na época, a polícia dos Estados Unidos começou a invadir os guetos e percebeu que as pessoas estavam se armando. E nisso a polícia começou a ter suas próprias estratégias de guerra para poder entrar cada vez mais armados e mais bem preparados para poder matar as pessoas do gueto. E no final das contas, essa guerra só aumentava. Foi nisso daí que os Crips começaram a surgir. Em 1969, dois líderes de duas pequenas gangues se uniram para formar os Crips. Raymond Washington e Stanley Tuck se uniram e uniram também ali os seus amigos e membros de suas gangues para poderem fazer os Crips. A maior parte da gangue tinha no máximo 17 anos, então tipo, eram pessoas menores de idade e que eram bem jovens para falar a verdade. A atividade do grupo que ia do centro até o sul tinha vários motivos, dentre eles, como eu disse, esse problema de 1965, a herança pós Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas não tinham emprego, e também a divisão racial que acontecia e que era muito forte. Lembrando que essa época foi a época também de surgimento de Black Panthers, Martin Luther King, Malcolm X e todos esses movimentos negros. Tudo isso aconteceu porque naquela época existia uma divisão racial muito grande. Realmente brancos proibiam filhos de se relacionar com negros. Era algo que era realmente muito sério e tudo isso acabou causando gangues de negros e essas gangues acabaram se unindo para formar os Crips. Em 1978, pouco tempo depois, os Crips já tinham 45 bases. Eles tinham 45 locais de operação. E eles vendiam, obviamente, droga, além de criar e fabricar a própria droga. Eles vendiam PCP, heroína, maconha e anfetaminas, que era o que vendia-se na época. Até que 2 anos mais tarde veio a febre do crack e da cocaína. Com isso veio muito mais poder para a mão dos Crips, que começaram a se armar com armas pesadas, como fuzis e mini-Uzi, e começaram a atuar de forma diferente, como investimentos no basquete, em novos talentos, investimentos no rap, e por isso que vários rappers acabam enaltecendo essas facções, enaltecendo os Crips e fazendo os seus gestos, além do motivo também desses rappers terem nascido em guetos comandados pelo Crip. E os Crips começaram a crescer e cresceram tanto que começaram a se dividir e se rachar. Em 1979, quando Raymond Washington acabou sendo morto, tinha acabado a última liderança. Os dois líderes haviam sido mortos logo de cara. Então esses dois líderes tinham sido mortos e a liderança dos Crips ficou meio que balançando. Ela foi indo de mão em mão e começou a ter um conflito muito grande entre as áreas, entre o centro de Los Angeles e o sul de Los Angeles. Na época, os Hoover Crips tiveram tanto distanciamento do resto dos Crips que eles começaram a se unir com Bloods para poder atacar os Crips. E outra coisa que é curiosa é que os Pyro Bloods, que são os primeiros Bloods da história, iniciaram as suas atividades ajudando os Crips e sendo uma espécie de aliado dos Crips. Mas depois, obviamente, acabou virando inimigo e se tornando o inimigo mortal e número 1 dos Crips. Mas como eu disse, os próprios Crips começaram a se atacar e se dividir em vários grupos. Então, tipo assim, o Crips de tal estado não fala com o Crips de tal estado. E eles realmente se matam e se caçam, tá ligado? Os Crips, às vezes, da mesma cidade não se dão e não se bicam. E como eu disse, em alguns casos até os Crips chegam a se juntar com os Bloods para atacar os próprios Crips. No caso dos Hoover, o negócio foi tão sério que os Hoover acabaram saindo dos Crips. Eles deixaram de ser Hoover Crip para se tornar Hoover Criminal e se tornar uma facção à parte disso tudo e não precisar obedecer nenhuma ordem nem nada do tipo. A facção então começou a crescer cada vez mais, principalmente por conta desse lucro que vinha do tráfico e dos investimentos que eu falei aí, tanto em música, esporte e coisas do tipo, e eles começaram a ficar cada vez mais famosos, até que em 1992 veio a ideia de lançar um álbum de rap falando só sobre Crips e Bloods, e de um lado Bloods cantariam e de outro Crips cantariam. O álbum foi lançado e foi um grande sucesso, vendeu 500 mil cópias, que pra época era muita coisa. Com a entrada do rap no mundo da música principal ali, no mainstream, né, onde o povo e todo mundo começou a escutar o rap, os Crips começaram a ficar realmente famosos e passaram até a ser sinônimo de gangue. As roupas deles viraram fantasias por aí, as pessoas se fantasiavam de Crip. Isso fez com que os Crips começassem a expandir o seu negócio e fazer várias associações e parcerias. Uma delas são com os Folk, que se juntam com os Crips e formam a união 8-Ball, que faz referência à união do símbolo das duas máfias, que uma é a forca, uma forquilha, um cerrado, e a outra é o C.
que é o de Crip. As duas se defendem dentro das cadeias federais e estaduais, mas elas não atuam juntas nas ruas. Mesmo sem ter a parceria dos folk nas ruas, os Crips são muito grandes mesmo. Em 1999 eles chegaram a ter 600 bocas de fumo ou 600 pontos de Crips. Então era muita coisa e muita gente envolvida. Cerca de 30 mil pessoas eram envolvidas com os Crips e eles eram os maiores vendedores de drogas dos Estados Unidos naquela época. Os Crips até hoje existem e eles atuam. Hoje principalmente fazendo recebimento e distribuição de cargas de droga, que é basicamente o mesmo negócio desde os anos 80. Eles não costumam se esconder da polícia nem nada do tipo, bem pelo contrário, eles costumam se vestir com cores para mostrar que são Crips e fazem sinais que mostram que são Crips. Além de tatuarem coisas que mostram que eles são Crips e também cantarem músicas que mostram que eles são Crips. Então quando alguém se torna um Crip, ele não é só um bandido, ele não é só uma pessoa que entrou com uma quadrilha, ele é uma pessoa que passou a aderir a uma ideologia, e essa ideologia é muito respeitada por eles mesmos. Dentre os Crips mais famosos tem Eazy, que eu acho que é um dos que a galera mais conhece. O Eazy, que é vocalista do NWA, o maior grupo de rap de todos os tempos, e que inclusive virou o nome de bairro Crip. O Eazy tem o seu nome com o nome de um bairro Crip. O Snoop Dogg, que segundo o Suge Knight, que era o empresário do Snoop Dogg, é um falso Crip e ele nunca foi Crip, mas se tornou um grande líder Crip e tem até bairro também com seu nome, e hoje em dia é uma das maiores lideranças vivas dos Crips, e alguns outros rappers famosos e atuais. Mas eu acho que a pessoa mais curiosa que teve alguma ligação com os Crips foi o Michael Jackson, quando foi até uma quebrada Crip e acabou tirando foto no meio deles, fazendo gestos dos Crips, que mostra o quanto os Crips são grandes e o quanto eles estão inseridos na cultura pop americana e em todo o mainstream americano. Irmandade Ariana, conhecida como A Marca, AB, Alice Becker ou Untrue, é uma quadrilha neonazi de supremacia branca e de crime organizado dos Estados Unidos. Tem aproximadamente 20 mil membros, que estão presos ou então em condição de liberdade e na atividade do crime. O FBI revelou que, apesar de apresentarem menos de 0,1% da população carcerária, estão por trás de cerca de 20% das execuções do sistema federal. Trabalham com execuções, narco, extorsão, abusos sexuais carcerários e prostituição. E é conhecido como uma das gangues mais antigas dos Estados Unidos. E por isso é repleta de histórias pesadas e chocantes. No vídeo de hoje, vamos destrinchar algumas delas. O início da Irmandade Ariana, ou da AB, ou AB, como é chamado lá, esse início teria se dado lá em 1964, no presídio de San Quentin, teria sido lá na Califórnia. Se você já assistiu o nosso vídeo Fotos Históricas 3, você já se ligou no ano e falou, acho que eu tô entendendo por quê. Nesse ano foi um ano de total mudança nos Estados Unidos. Até então, os negros tinham um local diferente em ônibus, em praça, em tudo. Tinha um mundo para negros e um mundo para brancos. Não só lá, mas em vários países do mundo. Mas lá ainda acontecia sendo o maior país do mundo e sendo uma potência. Ou seja, eles mudando, vários países mudariam. Igual acontece até hoje, certo? Então era muito importante a mudança lá. E para vocês terem uma ideia do nível de loucura que era aquela época, os caras não permitiam que negros entrassem no mar e nem em piscina. Ou seja, um negro podia passar a vida inteira sem nem tomar um banho assim de mar, um banho de piscina, não conhecia essa sensação, entendeu? Era uma época de muito ativismo, até um negro entrar numa piscina era ativismo, isso já gerava conflito, tinha muito conflito, os negros começaram também a se armar em algumas ideias mais revolucionárias e que tinham mais revolta, né? Onde eles pensavam, pô, estão matando a gente, e estavam mesmo, estão separando a gente, então vamos pegar nas armas. E também surgiram algumas facções negras naquela época, entendeu? E o que aconteceu? Em 1964 foi aprovado o pacote de leis de direitos humanos, que falava que os direitos eram iguais para todos, não só para negros e brancos, como para asiáticos, indianos e quem fosse. Todas as pessoas tinham os mesmos direitos dali em diante. Ou seja, não tinha mais lugar para negro, não tinha mais lugar para branco, não tinha mais apartheid. Com isso, tiveram que começar a conviver negros e brancos. E até aquele momento de 64, boa parte da galera ali dos Estados Unidos, principalmente no sul, pensava muito de acordo com o apartheid. Então imagina, foi um enfrentamento fora das cadeias. Imagina dentro da cadeia, onde na cadeia também era dividido. Tinha o lado dos negros e o lado dos brancos. E nisso surgiram as guerrilhas. Tem a Família Negra, por exemplo, que é uma facção que também só aceita negros e que lá dentro da cadeia eles defendem os negros e caçam os da Irmandade Ariana.
E existiu então a Irmandade Ariana, que foi para caçar os negros e que não queria que existisse a união e não respeitava as leis. Para pensar, os caras nunca respeitaram as leis. Os caras estão dentro da cadeia, certo? A maioria deles já tinha prisão perpétua ou estava na fila da morte, coisa do tipo, e os caras não tinham medo de nada e pronto. Então eles não iam respeitar nada, entendeu? Eles queriam sangue e foi assim que eles começaram a derramar muito sangue de pessoas negras. E isso incentivou a criação de várias gangues nos Estados Unidos. É igual eu disse ali na narração do início. Eles são uma fração muito pequena, muito pequenininha dentro da população carcerária americana. Mas eles são responsáveis diretos pela criação de várias facções que são muito maiores que eles hoje em dia, entendeu? Por conta disso, eles começaram a caçar os negros lá dentro mesmo. E na época, uma pessoa que simpatizava com essas ideias era o Charles Manson, certo? E ele chegou a fazer uma cruz, né, na testa, depois ele transformou essa cruz no símbolo do catavento alemão lá, né, que a gente chama aqui o catavento alemão. Coitado dos alemãos, não deve odiar, gente. Pô, mas desculpa, gente, é só pra fugir do YouTube, tá bom? Me perdoa. Mas o Charles Manson, ele tinha, né, essa ligação e foi feita uma tentativa de união, mas depois foi provado que ele tinha matado a mulher lá, que era uma atriz famosíssima e tudo mais. Os membros da Irmandade se negaram a se juntar a ele. E, inclusive, colocaram um outro motivo, falando que ele era esquerdistinha demais. Então mostrava que eles tinham também um viés político, tinham muito ideal no início, né? Igual todo início de facção, é dentro de cadeia, vocês vão sempre notar isso, é sempre dentro de cadeia, não é fora de cadeia, e é sempre pedindo direitos, ou então é sempre por um ideal muito forte e muito extremista. Isso não quer dizer, quando você fala ideal, não quer dizer que é algo bom, é o que o cara quer de ideal para ele, entendeu? Não é que é o ideal para o mundo. Em 1981, em Marion, dois membros, Thomas Silverstein e Clayton Fontaine, executaram o presidiário Robert Chappelle com um estrangulamento em sua própria cela. A dupla também foi responsável por executar o amigo de Chappelle, com 67 facadas. Silverstein ainda queria executar um oficial da prisão e em 83 atingiu seu objetivo. Ele foi levado para o chuveiro por Merle Klutz. Foi quando arrombou a fechadura e atacou o oficial, o esfaqueando 40 vezes. Horas depois, Fontaine executou Robert Hoffman, de forma muito parecida. Ou seja, os membros da Irmandade eram cruéis, eram violentos e eles tinham um padrão, que era o seguinte, eles não iam só acabar com a sua vida. Uma bala só na cabeça mata, né? Mas quando os caras querem provar algo, eles costumam descarregar um pente. Então, 2, 3 facadas pode tirar a vida do cara, mas eles vão dar o quê? 40, 60, 80. Então, era muito difícil também ter facção querendo comprar briga com eles, entendeu? Era mais questão realmente de se proteger ou uma condição específica. Por exemplo, um membro da Irmandade caiu dentro de uma cadeia só de facção de negros. Ele vai ser comido vivo, mano. Ele vai ser picoteado lá dentro. Principalmente porque eles deixam marcas no corpo. Eles usam vários símbolos. São os símbolos que a gente falou da época da Alemanha, da Segunda Guerra, até frases, dizeres. Então, é muito difícil para eles se esconderem. E eles nem fazem questão de se esconder, para falar a verdade. Eles fazem questão de mostrarem o que eles são e tentar reprimir as pessoas com medo por conta disso. Só pra vocês terem uma ideia, chegou uma época que era tanta violência que esses caras causavam dentro da cadeia que começaram a pensar numa forma de deter eles e começaram a aumentar as penas. A maioria deles não ligou, nem um pouco, porque eles já iam ficar lá. Imagina, mano, os caras não têm nenhuma pretensão, tá ligado? Eles só, beleza, vão continuar aqui. Então quer dizer o seguinte, agora a gente tem um exército por tempo eterno. A gente vai viver aqui pro resto da vida. O que você acha que eu vou fazer? Agora que você me deu a liberdade de viver aqui pro resto da vida. Enquanto eu tinha o medo de pensar, vai aumentar, vou ficar cada vez mais longe, eu ainda tinha algo pra perder. Agora não tem mais nada pra perder. Imagina. Então os caras foram pegando perpétuo, foram pegando solitário, foi indo pra cadeia, antes era na cadeia estadual, foi indo pra cadeia federal, entendeu? Foi indo pra, cada vez outros níveis, ficando nas prisões de segurança máxima. E mesmo assim, eles vão lá, e se tiver uma faquinha, se tiver algo, eles fazem encrenca. Em 1993, membros da Irmandade, dos Muçulmanos Negros e outras quadrilhas de Lucasville, em Ohio, reclamavam de tratamentos abusivos e superlotação. Então organizaram um motim e fizeram policiais de refém, executando 9 presidiários e 1 oficial. Então, em 93, a gente tem um marco dentro da Irmandade Ariana. Por quê? Porque eles se unem com quem? Muçulmanos negros. Perceba, muçulmanos já é também um grupo que eles não simpatizam, tá? E negros, né? Então,
Você fala, ué, o que está acontecendo? Está acontecendo que nessa época aqui tem uma virada muito significativa das facções, que é quando a Colômbia ensina para o mundo que o pó dá muito dinheiro, certo? E as facções ficam megalomaníacas, gigantes. Antes disso, a gente só tinha as facções italianas, que tinham feito muita grana com o álcool lá na época da Lei Seca, onde foi proibido o álcool, né? E agora a gente tinha de novo os super barões das facções. Com isso, os caras também entraram no mundo do pó, entraram no mundo da aposta, no mundo da prostituição, da encomenda de execução. Por exemplo, muita gente queria encomendar uma execução, chamava quem? A Irmandade Ariana, entendeu? Então eles começaram a fazer muita grana e começaram a ter um novo ideal, que era o dinheiro. A base deles é o racismo, é o preconceito, é tudo isso. E eles continuam arrumando treta por conta disso. Mas se for para, por exemplo, fazer um negócio, se for para ter lucro, eles sempre negociam com qualquer negro hoje em dia. Então já faz um tempo que a Irmandade Ariana tem um novo foco. Inclusive, quem fala isso é a própria galera que administra as cadeias americanas. Eles já dialogam e mantêm paz na maioria das prisões. Conforme o negócio foi crescendo, eles tiveram que se organizar e criar uma hierarquia. Existe um conselho de 12 membros, supervisionado por uma comissão de 3 membros. A quadrilha é dividida em duas: Irmandade da Prisão Estadual e Irmandade da Prisão Federal. O ideal é o mesmo e pertencem ao mesmo grupo, mas cada grupo tem seus próprios líderes e alguns têm suas diferenças. Então a gente tem esses dois lados, né? Uma que foi para federal e uma que ficou na estadual. Nesses dois lados a gente tem líderes diferentes, mas a gente tem o mesmo modelo, que são 3 membros que coordenam meio que tudo, que são os chefões, e tem 12 que participam do conselho, entendeu? Em 2002, lembra que eu falei que eles estavam querendo achar uma forma de amedrontar a Irmandade? Sim. Então, em 2002, a polícia prendeu os caras que já estavam presos. Ué, como assim? Eles prenderam 29 membros da Irmandade Ariana dentro da cadeia por conta de crimes que eles estavam cometendo lá. Por quê? Porque já havia um tempo que os caras não tinham mais medo de punição de nada e os guardas não puniam mais. Porque os guardas tinham muito mais medo deles do que eles dos guardas. Parecido com o que acontece, por exemplo, dentro das cadeias do Brasil e em algumas cadeias da América Latina, né? Sim, mas... Que é a inversão de valor. É o guarda não conseguir mandar mais na cadeia e aí é o preso começar a mandar. Então, o que aconteceu? Os guardas meio que tomaram e falaram, agora vocês vão ser punidos por isso. E pediram pena de morte para 29 deles. Só que eles têm muitos membros aqui fora. E esses membros que estão do lado de fora da prisão fazem muita grana para eles. Então eles têm ótimos advogados, ótimas assessorias jurídicas e nenhum deles foi condenado à pena de morte. Todos eles... Todos foram inocentados. Nossa. 4 anos depois, os 2 líderes, um de cada lado, né, estadual e federal, foram também para uma tentativa de pena de execução, mas nenhum deles foi condenado. Eles só foram transferidos para uma cadeia de segurança máxima. E é isso. E para acabar com os líderes da estadual, eles mandam para federal. Mas para acabar com a da federal, manda para onde? Não tem como, né? Tá ligado? Fazer o quê? Uma outra coisa que tem que se falar é que para entrar na gangue, você tem que ter passado pela prisão. Você não pode ser um membro que não foi pra cadeia. Então, todos eles passaram pela prisão e para poder ser admitido, você tem que ficar 1 ano em observação. Nossa, então todos eles têm que ser bem bravos, né? Não, tem que ser um cara fechado bruto, com aquilo. né? Você tem bastante tempo pra ver que você tá fazendo uma puta desgraça de uma merda, né? É, isso é verdade. Mas enfim, né? Você fica 1 ano ali. Depois de 1 ano, os caras falam, beleza, agora você tem que fazer um ato pra demonstrar que você é fiel. Parecido com o MS-13, lembra? Sim. Então, só que dessa vez é dentro da cadeia, meu amigo. Então, eles têm que tirar a vida de alguém dentro da cadeia, e aí não tem pistola, não tem estratégia, não tem nada. É você chegar com uma faquinha ou na mão e fazer isso. Meu Deus, imagina. Tá ligado? Ou então, você tem que espancar ou tirar a vida de um guarda, que é muito pior, porque você vai tomar uma sentença grande, mas pra você estar indo pra esse lado, provavelmente você já tem uma prisão perpétua, né? E tem os grupos que são mais extremistas, que são ligados àquele ideal primário, que é o lado racista deles, que cobra que eles agridam um negro, um latino ou então um árabe, né? Porque são os grupos que eles mais caçam dentro da cadeia. Além disso, eles têm que estudar o livro do Bigodinho Alemão, que a gente falou, que ele escreveu. Eles têm que estudar o livro? Eles estudam o livro, eles Nossa. ganham um livro. Eles ganham um outro livro, que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e O Príncipe, do Maquiavel, que também é conhecido. Esses outros... esses dois aqui, eu acho que não necessariamente são ruins, tá? O Maquiavel, pelo menos, eu sei que não é. O do Santos eu não faço ideia, pra falar a verdade, só ouvi falar. Mas o primeiro eu tenho certeza que é proibido, inclusive, e não pode ser vendido, mas tem gente que consegue, justamente porque os caras dão respeito às leis, né? O segundo eu acho que é mais de disciplina, se eu não me engano. Também acho que os 2 últimos são mais envolvendo disciplina e coisa do tipo. É isso. Dentro da gangue, o importante é a brutalidade. Os mais violentos são os mais respeitados.
A única inteligência necessária é a de como conseguir coisas proibidas. Fora isso, é só uma questão de músculos. As pessoas se juntam às gangues porque querem ser parte de alguma coisa, ou porque são muito fracos para se defender sozinhos. Então, basicamente, essa é a história deles. A gente não evitou ficar falando nome, coisas do tipo assim, porque a gente não quer ficar falando o nome dos caras, porque os caras são um baita dos babaca, né? E não quer exaltar ninguém desse tipo, né? Exatamente. Não precisa conhecer esses loucos. A gente contou a história, né, pra vocês entenderem quem eles são, como surgiram, como foi permitido, né? Porque parece algo, pô, como é que a polícia permite acontecer ali dentro e tal? Mas existe toda uma história lá atrás, né? Antes, a cadeia já era assim. Então, por isso que foi fácil surgir uma gangue dessa. Provavelmente, se fosse com o tempo, não surgiria, porque teria interferência da polícia dentro da cadeia, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que lá é um pouco diferente. As cadeias costumam ser melhor cuidadas e os presos mais costumam... rígido, né, o negócio lá. Também tem uma parada de muita empresa cuidar das cadeias, não é só o governo, né? E essas empresas que cuidam normalmente, elas tentam poupar o máximo de gasto que tem, e quem se ferra nisso, no caso, é o preso. Então os presos têm que viver na linha, na corda curta, e é assim, tá ligado? Conhecidos como Yakuza, a máfia do Japão é uma das maiores facções do mundo desde 1603. Porém, nem sempre foram chamados assim, e pra falar a verdade, esse não é nem o nome preferido deles, até porque Yakuza tem um significado ruim. A história inicial da máfia é formada por dois grupos: os Dokai Circles, aqueles que vendiam objetos ilícitos, roubados ou de má qualidade, e os Okada, aqueles que faziam parte de jogos de azar com cartas e dados. Foi daí que o nome Yakuza surgiu, pois para os japoneses, a pior mão num jogo de baralho é o 8, o 9 e o 3, que totalizam 20 pontos, e faz com que a pessoa perca instantaneamente. Pois bem, essa jogada, essa maldita mão, tem o nome de Yakuza. Como os Yakuza sempre roubavam nos jogos de baralho, era quase certo que em um cassino você pegaria uma mão Yakuza, e por isso o apelido ficou neles. No vídeo de hoje, falaremos da mais famosa máfia oriental, a Yakuza. Para começar a contar a história da Yakuza, a gente tem que explicar como funciona a estrutura social japonesa. Ela parte de dois pontos principais, que são a honra e o legado. Por isso que você vê tantas tradições japonesas, porque eles continuam aquilo. Tudo que eles fazem, eles pensam, isso daqui, o meu nome está sendo colocado aqui, então eu vou fazer isso aqui da melhor forma. E por isso, normalmente, eles começam a fazer várias vezes, até que ficam tão bons, que eles só fazem aquilo pro resto da vida, tá ligado? Tem muita coisa assim no Japão. Muita gente que é muito bom em alguma coisa, tá ligado? Bom, e no meio disso tudo existem castas. Castas sociais são divisões sociais. Por exemplo, lá no Japão tinham pessoas que trabalhavam só em determinados empregos, vestiam determinadas roupas, frequentavam determinados locais. E esse era o caso dos Yakuza. Isso mesmo, os Yakuza, eles eram os envolvidos com a morte. Eles eram a casta que trabalhavam com a morte. E como lá no Japão tem duas religiões muito fortes e nenhuma delas aprova a morte, essas profissões eram consideradas amaldiçoadas, tá ligado? Então ninguém queria ter contato com eles. Eles realmente conviviam em locais diferentes. Ou seja, se você era filho de uma pessoa que trabalhava em um desses locais, você teria de trabalhar no local que seu pai trabalhou. Então, tipo, você deveria seguir a mesma profissão que ele, obrigatoriamente. Já era uma das coisas que acontecia. E como você já obrigatoriamente teria que fazer isso, desde pequeno eles sabiam que você se tornaria uma pessoa que trabalharia com a morte. Pessoas que trabalham, por exemplo, como açougueiro, ou pessoas que trabalham como coveiro. Todas as pessoas que trabalhavam com a morte, tinham contato com a morte, eram consideradas amaldiçoadas. Então elas viviam só entre si. E por isso que os Yakuza se consideram uma família, porque naquela época ninguém queria chegar perto deles. E os únicos que aceitavam eles eram eles mesmos. Então eles meio que viraram uma família, mesmo que o sangue deles não era o mesmo. Então os Yakuza estando ali destinados a trabalhar no açougue, ou trabalhar num cemitério, ou trabalhar como faxineiro, mesmo eles sendo destinados a trabalhar nesses locais, eles começaram a se desenvolver economicamente. Porque naquela época eles não eram os únicos que eram mal vistos. Também eram mal vistos donos de cassinos e de cabaré, ou de bordel, né? Porque eram pessoas que trabalhavam com coisas sujas, coisas que não eram boas, e as pessoas eram mal vistas, tá ligado? Só que daí o que aconteceu? Os caras Yakuza começaram a olhar essas pessoas e falar assim, cara, se é pra gente ser mal visto, pelo menos vamos ganhar dinheiro, vamos se envolver nisso. E foi onde os Yakuza começaram a ser os especialistas nisso, tá ligado? Eles começaram a ser especialistas em bordel, ser especialistas em jogos, ser especialista no tráfico de droga, tá ligado? Porque eles faziam as maiores festas, eles faziam as maiores coisas do tipo, e assim eles começaram a se organizar. E como eles tinham essa fama de serem sujos, eles passavam muito
muito medo. E com o tempo eles conseguiram botar isso em prática, fazendo pequenos furtos e cada vez evoluindo mais seus furtos, né? Com o tempo eles começaram a se armar, obviamente, né? Começaram a se armar da forma que podia, na época era 1603, então eles se armavam da forma que podia e começaram a ser um sinal de força, uma força militar. Não era só uma facção, não era só uma gangue, não era uma quadrilha, era uma forma militar. Isso porque quando você entra em Yakuza, eles te ensinam artes marciais para você poder lutar, eles te ensinam a lutar com uma espada e eles te ensinam a atirar. Então você vira uma espécie de super soldado mesmo, tá ligado? Você passa por um teste, por um treinamento para você se tornar um super soldado. E foi aí que a Yakuza começou a ter poder acima do comum, porque eles começaram a ser chamados para fazer proteção de pessoas muito importantes, tipo políticos. Para vocês terem uma ideia, um presidente americano já chegou a ser escoltado pela Yakuza para poder ter proteção dentro do país, porque eles pensaram, quem que a gente pode chamar para proteger o presidente dos Estados Unidos aqui no Japão? Chama os caras mais fortes, chama Yakuza, porque eles viraram esse nome de proteção. Então, em vários lugares do Japão, eles são vistos como os caras que mantêm a segurança. Isso por quê? Porque pessoas da Yakuza que se negam a participar de um clã e tentam criar um novo clã, por exemplo, normalmente são mortas, ou pessoas que tentam roubar sozinhas, ou que fazem qualquer coisa do tipo, que não seja de uma ordem da Yakuza. Então, tipo, qualquer um que desrespeita essas normas acaba sendo cobrado e morto, o que faz diminuir muito o número de roubos e coisas do tipo, porque as pessoas ficam com medo realmente de morrer, porque não é a polícia que vai matar, é a Yakuza. Então, eles fazendo essas proteções políticas e também ganhando muito dinheiro, obviamente, eles foram cada vez mais ficando próximos dos políticos e foram entrando pro mundo político. E é dentro do mundo político que eles conseguem fazer os maiores roubos e os maiores faturamentos. E uma coisa que é muito engraçada é que tem tanta gente da Yakuza na política que até hoje não é proibido você ser da Yakuza. Aliás, você pode ter um clã registrado como empresa, com CNPJ, CPF cadastrado, carteira assinada e tudo mais. Trabalho para a Yakuza. Porque não é necessariamente ser alguém da Yakuza é ser alguém ruim, porque ser alguém da Yakuza é ser alguém descendente dessa galera aí que na época participava dessa caça. Então lá eles tentam combater o preconceito, falando que nem todo mundo da Yakuza é bandido, tá ligado? Que loucura, não é? Mas por volta de 1700, voltando um pouquinho aí na história, a gente vai falar sobre uma reviravolta que existiu na época. Porque os clãs começaram de fato a se profissionalizar, a ver como eles poderiam ganhar grana e coisas do tipo, tá ligado? E todos eles foram pra rua ao mesmo tempo, e a galera percebeu que tinha mudado muito, porque não era mais um cara que chegava na cidade com uma pistola, dava um tiro no xerife e roubava. Eram pessoas armadas que tinham tipo coordenação, pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Até porque nessa época nem existia pistola, né? Os caras chegavam na cidade, tomavam conta e a galera começou a ficar em choque. E na época isso fez o Japão se preocupar politicamente demais. E até os clãs perceberam isso e ficaram com medo de assustar a população. Então eles se reuniram e falaram que teria que ter um chefe pra chefiar todo mundo, pra deixar aquilo organizado e todo mundo ter um mínimo de respeito e bom senso, né? Esse chefe seria o Oyaubon. Esse Oyaubon, ele é o pai dos pais. Isso porque na época os chefes de cada clã eram chamados de pai adotivo no Japão. Então, tipo, quando eles criaram o chefe dos chefes, eles fizeram pai dos pais. Na época ele andava com uma espada porque as espadas eram um motivo de honra. Lembra que eu falei que tem um negócio todo de honra? Então, eles eram um motivo de honra porque eles eram entregues só aos samurais. Os samurais eram pessoas muito respeitosas no Japão. Além disso, era fácil identificar ele por causa das tatuagens e do dedo dele que era cortado. E aí é onde vem aquela parte que é toda mística da Yakuza, onde todo mundo já sabe a história, né? As pessoas que entram para a Yakuza têm que fechar o corpo. Tem que fechar o corpo de tatuagem. Isso tem que fazer totalmente. Normalmente eles não fazem na cara, os Yakuza não fazem. Tem alguns clãs que preferem fazer e outros não, mas a maioria não faz porque eles tentam manter uma vida social sem mostrar essas tatuagens. Então, eles não costumam fazer na mão, pescoço e cabeça, sabe? Porque quando faz, eles tentam esconder. Hoje em dia, com certeza, os caras evitam. Antigamente, eles eram mais louca, tá ligado? Fazia do jeito que era e foda. E você tem que fazer toda essa tatuagem primeiro, porque isso é um sinal de que você realmente se entregou pro negócio, que quando você sai na rua, de alguma forma outras pessoas vão perceber, tá ligado? Que você tá totalmente tatuado. Outra coisa, você mostra ostentação, porque é caro pra você fechar um corpo. E também você mostra que você não tem medo da dor, porque você fecha o corpo. E o dedo é pra você mostrar que você confia na sua equipe, porque na época eles brigavam de espada, de faca, essas coisas do tipo. E como eles brigavam de espada, o dedinho era uma forma de segurar mais firme a espada. E eles cortavam pra você não segurar mais firme a espada. E o que isso significa? Que um soldado da Yakuza, na hora de uma batalha de espada, por exemplo, ele estaria mais vulnerável. Mas ele não teria medo disso. Por quê? Porque ele confia na Yakuza, ele confia que algum irmão da Yakuza ia ajudar ele, ia salvar ele naquela hora. Então, basicamente é isso. É um voto de confiança em um irmão. E por isso eles cortam um dedinho. Outro momento que a Yakuza pode causar amputações é no momento onde alguém trai alguma pessoa ou quando você desobedece um pai adotivo. Se você desobedecer o pai dos pais, aí você realmente vai morrer. Mas o pai adotivo, se você
você faz, o pai adotivo tem o poder de escolher, você arranca um dedo, e aí você arranca esse dedo aqui, ó, o quarto dedo. Aí quando você vê alguém sem esse dedo, pode ser um membro da Yakuza. Agora quando você vê alguém sem esse e esse dedo, alguém da Yakuza que cagou com a Yakuza. O cara anda só com esses 3 dedos aqui assim, ó. Entendi. Pra sempre parecendo que tá tirando uma foto de 2009. É nóis. Uma parada bizarra da cultura da Yakuza é a forma como eles lidam com mulheres. Tem mulher na Yakuza? Tem mulher na Yakuza. Só que o grande problema da Yakuza é que eles não veem a mulher igual ao homem. Então, eles tratam a mulher como se fosse um objeto sexual. Por exemplo, é normal que um cara da Yakuza tenha uma filha e quando a filha começa a fazer 12 anos, 13 anos, ele leva pros amigos transar. É normal que o cara leve, às vezes até a própria esposa, leva a irmã, leva qualquer mulher, porque pra ele mulher não é nada. Se você tem uma ideia, teve uma mina que o nome dela é Shoko, que ela é filha de um pai adotivo, no caso é pai dela mesmo, o pai adotivo é o jeito que eles chamam, né? E ela foi dada pros caras desde criança. Então não é nem. Ela não tinha nem idade, ela tinha tipo 6, 7 anos, ela começou, tipo, ter que transar. E é curioso como ela conseguiu sobreviver até, né? Porque nessa idade não é pra isso acontecer. E ela foi estuprada, e foi tão estuprada que no dia que ela procurou ajuda, ela descobriu que teria que fazer cirurgias, porque ela tinha sido destruída por dentro. Ela ia ter que reconstruir algumas coisas, tá ligado? E essa era filha de um chefe, e o chefe fez isso, pra vocês terem uma ideia. Não é uma coisa também não é uma coisa de o chefe faz isso com a mulher dos menor. Não, é de um pra outro mesmo, tá ligado? Mas apesar de tudo isso, a Yakuza nem sempre é vista com maus olhos. Isso por quê? Porque a Yakuza faz muita doação. Em 2011 teve um tsunami lá no Japão e a Yakuza foi a primeira organização a ajudar o local. Eles doaram toneladas de comida e na época eles abriram todos os escritórios que tinham da Yakuza para que as pessoas pudessem ficar e se refugiar. Então muitas das pessoas que naquela época eram muito pobres e desamparadas acabaram vendo na Yakuza uma liderança até política e começaram a respeitar a Yakuza. E a Yakuza lá no Japão é respeitado por muita gente, muito parecido com o que acontece no Brasil. O crime organizado dá suporte muitas vezes na favela e por isso a favela acaba abraçando o crime organizado. Atualmente a Yakuza ganha dinheiro principalmente com extorsão, isso porque eles tiram dinheiro meio que na marra, na força, porque eles são muito poderosos. Eles fazem isso, prostituição, é um negócio que eles ganham muita grana, fraude, venda de coisas zoadas e coisa do tipo. Eles não mexem mais com droga, tipo, tanto, pelo que eu vi, ainda trazem opioides, que são coisas que vêm do ópio, né? São remédios, coisas do tipo. E também vendem muita metanfetamina lá dentro. Mas maconha, coisa do tipo, não. Porque no Japão tem uma lei muito severa contra a droga. Se você pega com 1 grama de maconha, você pega a cadeia, não tem conversa. Você pega a cadeia e vai puxar uns aninhos ali. Lá o negócio é muito difícil, por isso que eles abandonaram. E hoje a Yakuza ela é dividida principalmente em 4 grandes clãs, que são eles. O maior, que é o Yamaguchi Gumi, esse aí é o que tem 40 mil pessoas, espalhado entre 750 clãs, você vê. É um grupo que tem 750 clãs dentro. E esses caras são os que são maior mesmo. Eles estão, tipo, em todos os lugares do mundo. Tá na política aqui, na política lá e tal. E esses caras fazem por ano 20 bilhões de reais. Bilhões. Bilhões. Gente, é muita coisa. É muita coisa. É um clã. Tipo, tem milhares de clãs. A gente tá falando de um tipo de clã, que é o maior. Esse é o maior. Mas só esse faz isso. A Yakuza ao todo, nem se sabe quanto dinheiro faz. Tem também a Sumiyoshi Rendo, que é a segunda maior família da Yakuza. Tem também ali bastante clãs. Tem 177 clãs e 10 mil membros. A Ingawa Kai, que foi a primeira família japonesa a sair do Japão, a levar a máfia pra fora do Japão. A gente tem que falar que tem algumas que nasceram fora, porque tem Yakuza na Coreia do Sul, tem Yakuza na China, tem Yakuza em Taiwan, tem Yakuza em vários países, tá ligado? Não é só no Japão. Tanto é que a outra que a gente vai falar é a Towa Yuai Jigyo Kumiai. Essa é a primeira família da Yakuza a operar na Coreia. Ela tem mais de 1000 membros e é espalhada em 6 clãs. Então é uma família muito forte. Esses daí são os que mais movimentam economicamente Yakuza hoje em dia. Essas 4 famílias, cada um tem o seu próprio Oyaobon, que é aquele que é o pai dos pais, né? Então, tipo, elas são realmente bem fortes e cada uma representa vários clãs. Então é realmente gigantesco. E recentemente, o Oyaobon, dos Oyaobon, ele foi preso na Tailândia. O cara tem 72 anos. O nome do cara é Shigeharu Shirai e ele foi pego porque ele, algum tempo atrás, teria matado alguns inimigos no Japão e ele já teria até abandonado a Yakuza, pra falar a verdade, segundo ele, né? Mas ele tava 14 anos foragido da polícia e alguém tirou foto dele na rua porque viu um velho todo tatuado, sem um dedo, achou engraçado e falou, vou tirar foto desse velho. Aí postou essa foto e a polícia descobriu onde ele tava. Então a polícia foi lá e prendeu ele. Ele tava na Tailândia porque ele tinha acabado de conhecer uma mulher na internet e se mudou pra namorar com ela.
Bom, é assim que a Yakuza constitui todo o seu poder e toda a sua fama. Recentemente, para vocês terem uma ideia, chegaram cartas ao poder da mídia que deixou a história pública. As cartas eram um aviso para membros da Yakuza, para que usassem armas com cuidado, porque a Olimpíada do Japão estava chegando e isso traria muitos turistas, e a Yakuza não queria ser má vista nos outros países, porque ela tem interesses políticos neles. Então, eles deixaram esse recado e deixaram um recado de proteção no Japão. Se você encontrar uma pessoa totalmente tatuada, sem um dedinho no Japão, fique tranquilo que ele deve estar te respeitando nesse momento por conta da Olimpíada que vai rolar lá. Apelidado de Dom Pablo, ou El Patrón, Pablo Emílio Escobar Gaviria, ou Pablo Escobar, foi o criador de uma das maiores máfias do mundo, o Cartel de Medellín. Seu cartel foi o maior dos anos 70 a 90, e ele era responsável em fazer 60 milhões de dólares por dia, tudo com a venda de cocaína, não só em seu país, mas em todo o mundo. No vídeo de hoje, falaremos sobre o Cartel de Medellín, e muito além de Pablo e os feitos da época, vamos contar hoje as marcas e as consequências do Cartel de Medellín. Pablo nasceu no dia 1º de dezembro de 1949 em Rio Negro. Seus pais eram simples e moravam em um sítio onde o pai, Abel de Jesus Escobar, era caseiro e sua mãe, Hermilda de Los Dolores Gaviria Berril, dava aulas no mesmo local. Desde pequeno, ele sempre contribuiu com trabalhos domésticos. Seus primeiros trabalhos fora de casa foram como empacotador de supermercado e flanelinha de rua. Ele continuou com os estudos e o trabalho até a faculdade, quando estudou com a sua mãe e se formou. Logo em seguida, ele ingressou na faculdade de Ciências Políticas, a qual precisou abandonar os estudos por não conseguir pagar a mensalidade. Foi nesse mesmo período em que teve o contato com o dinheiro fácil e começou a se envolver com o tráfico de mercadorias. Até essa época, a proibição das drogas ela era muito maleável ainda. Tipo, em vários países, muitas drogas não eram proibidas, ou se era, a polícia não caçava como caça hoje, porque quase todos esses meios de transporte de droga, e de venda de droga, e de camuflagem da droga, e coisa do tipo, foi inventado pelo próprio Pablo Escobar. Então, quando ele estava inventando essas coisas, a polícia não sabia que elas existiam. Então era muito fácil de mocar, porque a polícia não tinha o preparo que tem hoje, por exemplo. Mas ele não começou com droga, ele começou vendendo televisão falsificada, ele começou importando rádio sem imposto, ele vendia tênis de marca, vendia roupa e essas coisas do tipo. E ele já era um importador que vendia bastante coisa pra idade dele. Ele não tinha nem 20 anos e já tava fazendo isso assim pra cidade quase que toda de Medellín. E ele começou a trazer junto cigarro, porque o cigarro do Paraguai não se pagava imposto em cima e ele se tornava muito barato e vendia muito fácil. Então ele começou a ganhar ainda mais dinheiro com o cigarro. Depois ele descobriu que dá pra ganhar ainda mais dinheiro vendendo maconha. Ele começou de fato a traficar drogas. E ele começou a vender maconha e ganhar muito mais dinheiro. Foi quando ele descobriu que poderia vender algo muito mais lucrativo. Foi nessa época que a cocaína entrou na vida de Escobar e ele começou a vender muita droga mesmo. Pablo então viu que a cocaína dava muita grana e ele decidiu que ele não ia comprar cocaína, ele ia fazer. Então ele começou a fabricar a própria cocaína. E o primeiro grande laboratório de cocaína rolou em Medellín mesmo, nem na cidade. Depois tiveram outros laboratórios em volta de Medellín, ali pelas florestas principalmente, em locais que eram escondidos e que não dava pra ver com um avião. Mas isso realmente importa porque em 1975, aos 22 anos, o Pablo tinha batido a sua primeira meta. Desde pequeno ele falou que aos 22 anos ele tinha que estar milionário, e ele realmente estava. Ele começou a vender tanto, mas tanto, que ele chamou a atenção de todos os traficantes. E ele chamou alguns deles para se reunir e para tentar formar uma parceria que combinaria valores, para ninguém ter que perder no valor ou ter que diminuir o preço do comércio, porque a cocaína era muito cara e se eles começassem a baratear iam perder um pedaço desse lucro. E ele chamou as pessoas para negociarem os valores e negociarem estratégias, como rotas de transporte, negociação com a polícia, negociação com a política, negociação com tudo. Pablo já estava pensando nisso tudo. E quando ele decidiu fazer isso foi quando surgiu o Cartel de Medellín de fato. E mais ou menos por essa época ele se envolveu em algumas brigas lá na Colômbia. Uma dessas brigas foi com um dos maiores traficantes da Colômbia. O nome do cara era Fábio Restrepo. Esse Fábio era o maior traficante da Colômbia na época e ele temia que o Pablo Escobar pudesse passar ele no posto. O Fábio tentou matar o Escobar e encomendou o assassinato dele. O Escobar conseguiu sobreviver e mandou matar o Fábio. Quando ele matou o Fábio, ele estava matando o cabeça da Colômbia e ele se tornou o cabeça da Colômbia desde então. Logo em seguida, em um desses transportes muito grandes, o Pablo estava levando para Medellín um carregamento gigantesco e alguns policiais acabaram pegando ele. Ele estava com 18 quilos de pasta base, que
é o que é usado para fazer a cocaína, só em um dos veículos. Então ele tá com realmente bastante coisa. Quando eles foram presos, eles tentaram na hora subornar a polícia, obviamente, porque era o que o cartel de Medellín fazia. Ele pagava a polícia. Você que era policial não precisava lutar contra ele. Você podia muito bem ganhar dinheiro. Então ele falava pra polícia: ou você recebe a minha plata, ou você recebe o meu plomo. O plomo seria o tiro. Então, ou você aceita o dinheiro, ou você morre. Pablo Escobar fez isso com todo mundo e ele realmente cumpria isso. A polícia não quis saber do suborno dele, levou ele preso. Quando eles levaram Pablo Escobar preso, eles sujaram o nome de Pablo Escobar. E por isso, lá no futuro, Pablo não conseguiu realizar um sonho de ser presidente da Colômbia. E eu particularmente acho que ele conseguiria se não fosse isso. Essa é a verdade. O Pablo Escobar então sujou seu nome naquele momento, mas ele não sabia que isso era tão importante. Então ele acabou negociando com os próprios policiais que não tinham aceitado o suborno e acabou pagando um pouco a mais, e os policiais então receberam o suborno, soltando ele e arquivando o caso e escondendo esse caso. Só que o Pablo começou a fazer realmente muito dinheiro. E quando você faz dinheiro desse tanto, é um problema muito grande, porque muita gente fica de olho em você. Na Colômbia era um local cheio de pessoas necessitadas e cheio de pessoas envolvidas em guerra. Lembra que a gente falou sobre as Farc aqui no outro episódio nosso? Pois bem, as Farc estavam envolvidas nisso tudo, mas tinham várias coisas rolando. Tinha um M19, tinha um M13, tinha os Estados Unidos vigiando tudo, porque os Estados Unidos não queria que o tráfico continuasse. Tinha guerra política rolando dentro da Colômbia. Tinha ali uma guerra civil rolando, porque sempre o que rolou foi uma guerra civil dentro da Colômbia. Tinha tudo isso acontecendo. E todos esses caras estavam dispostos a matar, ou sequestrar, ou roubar qualquer um por dinheiro. Então por que não roubar Pablo Escobar, que foi o cara mais rico do mundo e estava na lista da Forbes durante 7 anos consecutivos? Isso porque ele fazia bilhões e bilhões de dólares todos os anos. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso ficou grande, fugiu do controle, no começo ele lavava esse dinheiro com 4 carros, que eram 4 táxis da companhia de táxis que ele tinha. Ele falava que era dali que vinha o dinheiro, mas todo mundo sabia que não, porque ele fazia cerca de 60 milhões de dólares por dia. Não tem como você fazer 60 milhões de dólares nem que você tenha o Uber, nem que você seja dono do Uber você consegue, entendeu o que eu tô te falando? Então não tem como ele fazer essa grana. A galera começou a desconfiar também porque ele começou a comprar várias fazendas, vários aviões, várias coisas. Então o Pablo começou a ficar reconhecido pelo povo. O que o Pablo fez? Ele recebeu tanta grana que ele falou: eu vou ajudar o povo e trazer ele pro meu lado. Ele começou a dar o dinheiro de graça pra galera. Dar dinheiro de graça é uma expressão legal, né? Porque realmente dar dinheiro é de graça, né? Ou não? Não, dar dinheiro nunca é de graça, porque você tem que dar dinheiro, então custa. Então ele começou a distribuir dinheiro pro povo e o povo foi ficando ao lado do Pablo. O Pablo construiu até bairros em Medellín. E um desses bairros tem até o nome dele, que é o bairro Pablo Escobar. E tem mais de 400 casas só nesse bairro. Então, tipo assim, muita gente começou a idolatrar o Pablo na época. E era fácil pra ele recrutar qualquer tipo de pessoa. Então ele tinha muita gente ao seu dispor. A polícia tinha muito medo dele. E os políticos começaram a ter medo dele. Isso porque o Pablo tentou entrar na política e ele foi impedido. Lembra que eu falei que ele foi impedido por conta da ficha suja? Pois bem, ele foi impedido. O plano dele era entrar na política e conseguir viabilizar através de leis para que a cocaína fosse legalizada e a venda dele não fosse mais ilegal. E ele pagaria todos os impostos que fosse necessário, porque ele já estava rico o suficiente para não ligar para isso, tá ligado? Ele então não conseguiu. Foi quando ele, através do dinheiro, tentou comprar vários políticos e conseguiu de fato. E era a mesma coisa que ia acontecer pra polícia, acontecer pra política. Ele falava: plata ou plumo, ou você recebe meu dinheiro ou você vai morrer. E ele fez isso com juízes, com policiais, promotores e com todo mundo. Então imagina, o cabeça da Colômbia, o cara mais rico da Colômbia, a pessoa mais poderosa da Colômbia e da América do Sul, provavelmente, naquela época, tava armado até o dente com muito dinheiro. Tá, e quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Para pensar no milhão. Milhão realmente é um número grande. Agora o bilhão é muito maior que o milhão. Se você tem uma ideia, 1 milhão de segundos equivale a 11 dias. 1 bilhão de segundos equivale a 32 anos. Essa é a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. O Pablo Escobar não perdia 1 bilhão, ele perdia 2 bilhões de dólares por ano com ratos. Porque ele tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que quando ele armazenava, o dinheiro acabava umedecendo, o dinheiro ficava em locais do tipo, e ele acabava atraindo ratos, e os ratos iam lá e comiam esse dinheiro. Ele gastava por mês 2.500 dólares comprando pacotes de elástico, que custavam na época 5 centavos de $1. Em cada pacote vem 200 elastiquinhos. Em cada elástico cabe aqui dentro 10 mil dólares. Então assim, são 10 mil dólares versus 200 dá quanto? 2 milhões de dólares versus... Puta, muita coisa. Muita coisa. Versus muita coisa. O Pablo Escobar recebia realmente muita, mas muita grana mesmo. Eu costumo falar que o Pablo Escobar foi o homem mais poderoso da história. Isso porque o Hitler, por exemplo, que foi um cara muito poderoso, que foi um cara que teve poder recentemente, e vários outros, normalmente tiveram poder através de um estado, do poder de um governo. O Pablo Escobar não teve um governo. Ele montou o próprio governo. Ele tinha o próprio exército, ele tinha os próprios políticos, ele tinha os próprios juízes e ele tinha a própria polícia, porque... ele comprou tudo. Ele pegou dinheiro e basicamente comprou tudo. O que aconteceria se um ser humano tivesse dinheiro para comprar tudo? Essa foi a vida do Pablo Escobar. Tanto é que na época os filhos dele viviam na maior regalia. As pessoas em volta dele viviam na maior regalia. A filha dele chegou a ganhar um unicórnio de presente, porque ela pediu um unicórnio pro pai e o pai mandou costurar um chifre na cabeça de um cavalo para que ela ganhasse um unicórnio.
Então, tipo assim, o filho dele nunca andou 2 vezes da mesma moto. A cada vez que ele ia andar, era comprado uma moto nova. Então, quando ele tinha 10 anos, ele já tinha mais de 100 motos. E sabe quanto que isso modificava a fortuna dele? Em nada. Porque ganhava 60 milhões de dólares todo dia. Quando você pensa assim, 60 milhões no dia, você fala, é bastante. Agora, imagina isso daqui 5 anos. Pablo Escobar fez isso por 30 anos. Deve ter dinheiro dele até hoje. Não só deve, como tem. O dinheiro de Escobar foi, na maioria, enterrado pela Colômbia. E como ele foi enterrado, muita gente até hoje sai caçando e cavando por aí. E esses caras cavam 3 anos, aí do nada acham lá milhões. Ah, então tem gente que já Tem faz gente que faz, isso, tem já os vai. piratas de Escobar que vivem até hoje atrás desse dinheiro. Com tanto dinheiro, tanto poder, o Escobar começou a ganhar também uma certa coragem. O primeiro grande indício de que ele estava realmente ficando violento, e não só com aqueles que eram inimigos de guerra ou algo do tipo, foi quando durante uma festa, onde tinham várias pessoas ali, inclusive a família dele, alguém roubou a prataria da casa dele. Foi um funcionário dele. Ele mandou pegar esse funcionário, amarrar o funcionário e jogou dentro da piscina da casa. E na frente de todo mundo ele falou, isso é o que acontece com quem mexe com o Pablo Escobar. Então, tipo, a primeira vez que a mulher dele, a mãe dele, viram um Pablo Escobar violento foi aí. E ele começou a tomar essa fama de cara perigoso, porque várias pessoas começaram a ser assassinadas. E o dinheiro que ele dava pro povo já não era o suficiente para convencer todo mundo. Então, em 1989, ia ter uma nova eleição na Colômbia. Um dos candidatos era Galán. Um dos projetos desse cara era pegar o Escobar e acabar com o cartel de Medellín. Ele prometia para todo mundo que faria isso. E, obviamente, isso fez com que o Pablo quisesse matar ele. O Pablo tentou matar ele 3 vezes. Na primeira vez, o Pablo mandou 3 homens irem até um comício que ele faria com uma bazuca. Quando ele ia subir no palco, ele foi avisado por um policial que tinha visto esses 3 homens que alguém poderia matá-lo. Então o Galán não subiu no palco, ele foi avisado antes de morrer. Esse policial que avisou e que viu os caras acabou sendo morto no mesmo dia pelo Pablo Escobar e pela galera do Pablo Escobar. Ainda tinha isso, né? Você não podia nem ajudar a polícia. Se você ajudasse a polícia, você morria. Então a própria polícia que tentava ajudar a polícia acabava morrendo. Ele foi ajudar o Galán, também morreu. Depois disso, o Escobar tentou matar ele de uma forma ainda pior, de uma forma que custou muito caro pro Escobar. O Escobar mandou uma pessoa sem saber pra dentro de um mesmo avião que Galán ia. A ideia era que o Galán fosse sem saber, que o Galán fosse uma pessoa suicida, quase que lembrando um kamikaze aí, morrendo dentro de um avião por alguém. Ele teria que ir com um gravador e tentar entrevistar o Sr. Galán. Essa era a intenção do Escobar com aquele cara. Só que antes de entrar no avião, novamente o Galán foi avisado que alguém poderia tentar fazer algo com ele. E ele mudou de avião. E ele não entrou no avião. Ou seja, o cara quando tava lá em cima não viu o Galán. Em algum momento ele pensou que deveria gravar algo e ele tentou gravar. Quando ele tentou gravar, o avião foi pelos ares e explodiu tudo. Então mais de 200 pessoas morreram naquele dia numa tentativa do Escobar de matar o Galán, e que ele não conseguiu novamente. Bom, com 203 mortos depois disso, todo mundo ficou contra o Pablo Escobar. A opinião pública ficou contra ele. E todo mundo realmente ficava contra ele. Tinha um cartel de Medellín, tinha várias pessoas, mas o nome que era colocado era sempre de Escobar. Por isso que quando a gente fala de cartel de Medellín, a gente sempre fala de Escobar, entendeu? Logo depois disso, Galán foi tentar fazer um outro comício e de novo fazer um outro discurso no palanque, quando ele recebeu alguns tiros e morreu. Um outro candidato entrou no lugar de Galán e ganhou a eleição, e ele continuou com as promessas de Galán. A intenção dele era de deportar Pablo Escobar para os Estados Unidos, mas através dos políticos que Escobar tinha comprado, ele conseguiu aprovar um acordo inimaginável. Ele não seria levado para os Estados Unidos e ainda mais, ele escolheria onde iria morar, e ele construiu sua própria cadeia. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Pablo Escobar construiu a própria cadeia que ele ia ficar, e dentro da cadeia ele colocou tudo que ele podia. Botou lá, tipo, games, botou pés de maconha, plantações de maconha que foram achados depois, sala pra strippers, polidances, piscina, várias coisas do tipo estavam lá. Então, tipo, ele tinha tudo que ele queria no mundo lá dentro. E um outro detalhe dessa cadeia que foi conhecido como a Catedral também é importante. A polícia não podia ficar dentro da cadeia. A polícia tinha que ficar fora. A polícia ficava a quilômetros da cadeia para respeitar um acordo que tinha sido feito com o Pablo Escobar. E então, para ser abastecido o local, era mandar um caminhão direto para levar coisa para Escobar e para as pessoas que ficavam lá dentro. Dentro desse caminhão passaram ali droga, passaram pessoas, armas, prostitutas, todo tipo de coisa que você imaginar passou dentro desse caminhão. Então, tipo assim, as regalias do Pablo continuavam ali. Foi quando, em outro erro fatal, e aí eu falo, olha o tanto de erro que foi necessário o Pablo ter pra ele poder cair do poder, pra tu ver o tanto que ele realmente estava poderoso. Não foi um erro, foram vários e vários erros grandes. Então, em um momento de erro ali, numa neura muito grande, o cara tava na cadeia, tava pensativo pra caralho, ele achou que alguns dos seus comparsas estavam trapaceando ele, e ele simplesmente surtou, e com pauladas ele matou 2 seus comparsas que eram assim, um dos maiores cabeças do cartel de Medellín. Então, tipo assim, ele realmente matou caras importantes. O sumiço desses caras que acabaram sendo queimados depois de serem mortos fez com que a polícia começasse a
investigar o Pablo Escobar e investigar o que estava acontecendo dentro da catedral. Foi quando o primeiro-ministro da Colômbia foi chamado por Escobar para poder conversar com ele lá dentro da catedral. Ele então foi até lá e caiu numa armadilha. A armadilha de Pablo era para que ele ficasse lá e fosse feito como refém para que Pablo pudesse sair tranquilamente da cadeia. Só que em volta da cadeia foi rodeado de militares e basicamente a ordem era pegar o Pablo Escobar vivo ou morto. Policiais entraram dentro da cadeia atirando e mataram várias pessoas. Quando chegaram dentro da catedral, eles encontraram de tudo, realmente de tudo. Encontraram lá as joias, as drogas, as armas, só não encontraram Pablo Escobar. Isso porque Escobar tinha fugido em uma das passagens secretas que ele tinha construído dentro da cadeia. Quando ele fugiu, ele acabou parando no meio de uma mata. No meio dessa mata, alguns policiais encontraram com Pablo Escobar. Esses policiais não tiveram coragem de prender Escobar por causa dos contos que eles ouviam, de policiais que tinham sido mortos e torturados pelo Escobar. Então a polícia não tinha coragem de prender o Escobar. Olha o tamanho que ele ficou. Pablo chegou a fugir da Colômbia e não morar fora do país. Mas ele tinha uma ligação muito forte com Medellín e ele não poderia ficar longe. Foi quando ele voltou para a Colômbia. E de pouco em pouco ele foi perdendo cada vez mais espaço dentro da Colômbia. E foi perdendo o poder do tráfico. Isso porque ele tinha muitos inimigos. Tanto tinha os paramilitares, que eram muitas vezes ali a milícia ou os filhos dos policiais que Pablo tinha matado, quanto eram os criminosos rivais de Pablo, que não aguentavam mais ver alguém dominando todo o tráfico colombiano. Então esses outros cartéis começaram a se unir junto da polícia, junto do governo, junto dos Estados Unidos, e todo o mundo basicamente se uniu para derrotar Pablo. Tanto é que na época guerrilheiros de direita e esquerda se uniram pela primeira vez para poder derrotar alguém, que era o Pablo Escobar. Ele foi perdendo aos poucos seus principais integrantes e principalmente seus líderes. Nos anos 90 ele perdeu seu primo, que era uma das principais bases dele, uma das principais bases do governo. Ele também perdeu algumas das pessoas que chefiavam os assassinos. Os ticários do Pablo Escobar chegaram a ser 160. Imagina você ter 160 assassinos. Isso não são 160 pessoas que trabalham para você, era bem mais. Era 160 assassinos. Esses caras trabalhavam de segunda a segunda assassinando. Então você precisava ter 160 pessoas matando de segunda a segunda. Você entendeu do que eu tô falando? É muita coisa, mano. Enfraquecido, roubado, extorquido, Pablo Escobar começou a perder poder, até que um dia ele teve que fugir e quase que sozinho ele foi pra casa de seu pai. No sítio de seu pai ele tinha só um capanga com ele. Quando ele passou lá vários meses, e nesses vários meses ele fugiu da polícia de todas as formas. Ele não podia dar um telefonema, ele não podia falar com a família, ele não podia fazer nada. E a família do Pablo sempre foi algo muito grande. E isso fez com que ele tivesse depressão. Com a depressão ele engordou, abandonou a vaidade, deixou o cabelo crescer, deixou a barba crescer. Parecia que o Pablo nunca mais ia ser encontrado pela polícia e também parecia que ele nunca mais sairia daquele local. Até que um dia ele decidiu voltar para Medellín. Ele não aguentava mais ficar ali e precisava ver sua família. Ele alugou então um apartamento e ficou lá. E ele foi ficando, e isso tudo sem ligar para a família, porque não podia, porque senão ele seria pego. Até que chegou o seu aniversário de 44 anos. Pablo fez 44 anos e isso mexeu muito com ele. Pela primeira vez ele não podia estar nem com a mãe, nem com a família, nem com ninguém. Ele não tinha luxo, não tinha poder em volta e não tinha nada. Ele se viu derrotado e a maior conquista que ele poderia ter é falar com os filhos. No dia seguinte, então, ele ligou para a família e chamou sua mãe até o local. A sua mãe estava indo visitar o Pablo Escobar quando a polícia interceptou e viu o Pablo Escobar fumando maconha em uma janela. A polícia então foi até o local, entrou e matou o comparsa, que era o único protetor de Escobar. Já sem ninguém, Escobar trocou tiros com a polícia e ainda matou alguns policiais. Você vê que Escobar realmente, até o final, ele foi muito forte. Mesmo estando só com uma arma na mão, ele matou alguns policiais, fugiu, e foi onde o coronel Hugo Aguiar acabou atirando no Escobar e ele caiu. No chão já, Hugo Aguiar chegou perto e deu mais um tiro na cabeça de Escobar, matando ele. A mãe dele, que estava indo até o lugar para visitá-lo, chegou então na casa de Escobar. Chegando lá, ela deparou com o filho morto jogado em cima do telhado, por onde ele tinha tentado escapar da polícia. Escobar então morreu naquele dia, e com certeza o cartel de Medellín se enfraqueceu muito naquele momento. Qualquer chance ou sonho que vários presos políticos tinham na época de serem soltos por uma reviravolta de Pablo, morreram naquele dia. As pessoas que seguiam Pablo sofrem até hoje. Sua mulher Vitória Eugênia, por exemplo, tem que se esconder até hoje. A polícia deu proteção para ela por um tempo, mas hoje em dia ela meio que vive sozinha e às suas custas. Além de ter de sustentar, se esconder, ela ainda corre o risco de ser morta tanto pela polícia quanto pelo crime, porque muitas pessoas odeiam Pablo até hoje. Seu filho Juan chegou a escrever livros sobre o Escobar. Ele fez um documentário e escreveu um livro contando a história dele. Mas ele também teve que um tempo ficar viajando e se escondendo sempre, trocando de identidades para poderem não saber que ele era filho de Pablo Escobar. Ele também contesta a versão de que o pai teria sido assassinado e diz que o pai se suicidou, que a polícia só disse que matou ele para poder contar a vantagem e contar uma história e uma vitória para a polícia colombiana. A Virgínia Vallejo, que era amante de Pablo Escobar e também era uma jornalista da época, contribuiu depois com a DEA com várias informações sobre o cartel de Medellín e sobre o envolvimento político que o cartel tinha. Em 2006 ela recebeu o exílio dos Estados Unidos e foi morar no local. Ela também lançou um livro amando a Pablo e odiando a Escobar,
Escobar, onde ela conta as histórias com Pablo Escobar. Os irmãos Ochoa, que eram parceiros de Escobar, foram presos. Eles se entregaram e prometeram nunca mais cometer nenhum crime. Em troca, eles receberam a liberdade novamente. Isso porque foi uma forma do governo de que eles não cometessem mais nenhum crime, falando: tá, a gente perdoa os crimes de vocês, só não cometam novos. O Popeye, que era um dos braços direitos de Escobar e que foi o responsável por matar mais de 400 policiais, hoje em dia vive mudando de lugar para lugar. Ele também não consegue se manter em nenhum local porque ele corre sérios riscos de vida. E, inclusive, faremos um vídeo sobre ele que sairá aqui no canal na segunda-feira. Griselda Blanco era uma das responsáveis por mapear o dinheiro do Escobar na época. E ela continua se envolvendo com isso até que em 2012 ela foi assassinada por conta disso. E por conta de cobranças de inimigos de Escobar. Ou seja, em 2012 teve gente morrendo ainda por conta de Escobar. O Roberto Escobar Gaviria, ou seja, o irmão de Escobar, também tentou participar do crime na época. Mas em 92 ele acabou se entregando à polícia. E isso fez com que ele desse alguns detalhes de Escobar na época. Com punição, ele recebeu uma carta bomba na sua cela. Quando ele foi abrir a carta, ela explodiu, deixando ele cego de um olho. Hoje em dia ele tenta reviver a vida do irmão viajando pela Colômbia e gravando isso. Gacha, que era o segundo maior nome dentro do cartel de Medellín, também morreu. Ele morreu junto de seu filho quando um infiltrado da polícia falou onde ele estava. Passando a localização, a polícia foi até ele. Chegando no local, a polícia simplesmente fuzilou ele. Foi até difícil reconhecer o rosto dele. Isso porque ele recebeu 48 tiros, a maioria na cabeça. Bom, a maioria do cartel de Medellín ou morreu, ou foi preso, ou desapareceu. Vários cartéis funcionam até hoje na Colômbia e tem muito poder lá. Mas essa foi a história do cartel de Medellín. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não se esquece de assistir os outros vídeos da série Facções, que são Yakuza, Máfia Russa, Al-Qaeda e as Farc. Valeu, até a próxima.